Mas era meu avô porque era mauriciano, né? Teus bradas também, todos? Meus quê? Teus irmãos? Não, minha irmã é igualzinha a mim. Igualzinho. Só a família do meu pai, bro. Malta avô, bisavô, Yeah. porque eram descendentes indianos, né? Agora eu, mano, quando há um falecimento, mano, dizem a mim para ir levar água, alguém. O único black dos primos. É minha life, brothers. Nada. Vai sofrer. Eu nasci aqui no Hospital Central, bro. No Hospital da Manhã. Era vivo. Dia 25 de fevereiro de 87. Mas é isso. Epa, mas a única vantagem que eu levo sobre ti é que eu sou neto do colono. Família, família. What's good, bro? Como é que é, pessoal? All good, e aí? Eu É o estou muito Marquinhos. bem. E é o Trovada. Ei, bro, eu quero casaco, pá. Queres casar? Ah, fica à vontade, bro. Vens lá a casa, vamos fazer na boa. Especial. Mas ou estás me oferecer, né, também? Depende, gai ricos como tu. Depende, mas epá, tem bons preços. Preço inicial são 3.500 meticais. Tem lá X-Oro. Até vamos deixar um preço de desconto. Vamos fazer um preço de desconto para o pessoal, pá. Sim. Um código, mas isso aí ainda vamos negociar nós. Sim, exatamente. E quem for buscar ali usa o código. Usa o código daí e aí usa vai buscar. Yeah, seria o interessante, normal. pá. Mas quais são, tipo, as tuas peças de referência? São os casacos ou tem mais? Agora nós estamos a dar um outro segmento agora, a X-Oro, né? Que é, nós já temos como identidade capulana e os mujantes que são casacos de capulana, estás a ver? Então, o que nos é, tipo, o que nós temos como referência são casacos de capulana e a capulana, né? Yeah. Mas agora estamos a dar um outro segmento que são as roupas formais, que são os fatos, estás a perceber? Então, Tu estás a fazer fatos? yeah, Tens fotos para mostrar? o fato, eu tenho fotos para mostrar, sim. O fato do vídeo Busy, do El Puto. A sério? Yeah. Cheio. Nós é que fizemos. É verdade. Nós estamos a fazer fatos. Very nice, bro. É, mas para fazer fado para ele tudo, gastaste bom ano, pá. Hulk, mano. Grande é o puto, que tem que crescer também. Aliás, tem que crescer o nome, né? Porque ele já é grande. E fique El, pessoal. Primeirinho. Mas então, pessoal, o que é ser homem para vocês? Já que estamos a falar de tamanho. Ser homem é tamanho. O que é ser homem? Yeah. Epá, se for já um lado mais técnico, a questão de nós termos um elevado número de testosterona, ou seja, Bueno. epá, Sentiste isso? Sentiste a definição? Não sim, chatei. não, mas vamos lá. Pensa lá, a mulher tem estrogênio, progesterona e testosterona, mas completamente abaixo. Testosterona em baixo, progesterona e estrogênio elevado. Nós, os homens, é o contrário, bro. Porque o que é que acontece? Imagina, se tu começares a reduzir a testosterona no homem e aumentar o estrogênio, tu começas a crescer mamas, bro. Sabes que, tipo... Então tu ficas feminino. Feminina. Tipo, esse pessoal que faz essas cirurgias de mudança de sexo, ok? Depois tem que tomar essas hormonas femininas, ok? Exatamente. Essas tuas xoxoronas, esses testosteronas. Mas eu falar, sabes porquê? Eu tenho familiarização com isso, porque pronto, Mas eu já fui mulher? um fisiculturista, né? Tu já foste fisiculturista? Pensei que tivesse sido Semi-profissional. mulher antes. O quê? Semi-profissional, se quiser, veja aí as fotos. O que é que paraste? Pá, irmão, para te ser muito honesto, eu comecei a achar que já não era aquilo que eu queria fazer, por várias razões pessoais, não vou estar a dizer, mas... Não chora agora, não chora agora, não chora agora. Vamos. Não. Eu só quero dizer que é um desporto que requer muita capacidade mental, estás a perceber, Ok. bro? Não é para qualquer pessoa, porque não só tu tens que ser uma pessoa extremamente séria no que tu estás a fazer, e também tens que manter um nível um nível elevado. Tu tens que ser sério, bro, estás a perceber? Yeah. E eu chegou a um ponto em que eu comecei a dedicar-me muito mais à minha carreira e comecei a perder a cena de querer estar a fazer fisiculturismo, não só por causa das dietas. E depois uma pessoa sempre, sabes, quando tu és fisiculturista, irmão, quando tu começas a ver que tipo, bro, eu tenho que estar sempre abaixo dos 10% de gordura. Pois a minha genética não é muito favorável para isso, estás a ver?
Então, estar sempre ali, eu tinha que abdicar de malta pizzas, hambúrgueres, uma cena que eu grande maninho, estás a ver, bro? Então eu comecei a ver que nada, Estou a bro, isso sentir não está a dor aí bater. por ti, hein? Então, e tinha que Voltando usar... às testosteronas. Mas é Eu isso. tenho uma pergunta, a cena do fisiculturismo. Não tem nenhuma foto aquela de biquíni no rabo, né? Tenho. Vou-te mostrar. Não quero ver. Vou-te mostrar. Calma aí, agora que perguntaste, vou-te mostrar. Não podes fugir agora. Agora vais gramar, bro. Não, estou a brincar. Não, mas shout out ao Cazé, Miguel, Mandavira. Por que dizes isso quando falo de biquíni no rabo? Não, shout out a eles porque eles são pioneiros aqui no país. Casé fez a capoeira comigo. Fez capoeira comigo. Não, esse é chefe. Mas eu acho que requer muita disciplina. Olha, está aqui eu e o Mandavira, uma foto que eu... Para tu, mas não tem biquíni isto. Aí não Mas, por tem. exemplo, não tem biquíni. Aqui é a foto de eu e o Mandavira, shout out aí ao Mandavira. Bro, esse braço. Sim, é isso que eu estava a dizer, mano, eu não era fazer para fazer um bocadinho, eu fazia, era para ficar monstro. Estás a ver? Isto é outro nível, mano, estás a ver? E sentias homem por isso? Mas sentia-me por causa do... Está aqui outro. Eu sentia-me por causa do... Estás a ver? Por causa de... os níveis de testosterona que eu tinha, meu irmão. E eu vou deixar bem claro aqui. Isto aqui não era muito saudável, porque eu sou uma pessoa com a paciência um bocadinho em baixo. Ok. E quando os níveis de testosterona estavam extremamente altos, era um problema. Um problema, porque depois, bro, se tu tens amor pela tua família, e pelos teus amigos e pelas pessoas à tua volta, não dá jeito tu chegares muito perto desse lado. Isso não acontece com todos, mas comigo aconteceu. Então as pessoas já começam a achar que esse gajo está a fazer figuras, estás a ver? Então bro, eu deixei. Por várias razões, é aquilo que eu estava a dizer. Isso é uma delas, não é a principal. Ok. Mas a questão da seriedade, eu acho o Cazé, por exemplo, um gajo super sério, mano. Cazé não sai da dieta, mano. Casé é fodido. Eu também não saía, mas eu não vou comparar a ele, estás a ver? Esquece. Isso são coisas, mano. Estás a perceber? E não só, ele faz disso vida. Ok, boa. Eu quero perceber, tipo, em função do tipo de vida que tu levavas, em função da sociedade, em função de tudo, no modo geral, o que é ser homem, o que é que te fazia mais homem, o que é que te fazia menos homem, e o que era ser homem para ti? Bem, olha, eu vou falar isto, mas antes de mais nada quero dizer que para nós, da maneira que a gente cresceu e foi educado, ser homem era sempre ser a pessoa que enfrentava tudo, providenciava para casa. Mas isso é uma educação errada, irmão. Estás a perceber? Hoje em dia, muito mais do que antigamente. Por exemplo, era ser o homem que abria a porta, era ser o homem que fazia tudo, basicamente. Era o tal, é aquilo que em casa te diziam, mano, você não pode, você ser homem, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Hoje em dia, isso já é visto como uma situação errada. Estás a ver? Então, ser homem, para mim, bro, é tu saberes aceitar tudo que tens, a sociedade à tua volta, estás a perceber? Também saber entender que, brada, em casa, quem providencia são os dois, não é um lado só. Okay. É poder respeitar a mulher também, aquilo que ela é. Porque ela é igual a ti, a única diferença foi aquilo que eu expliquei há bocado. Os níveis. Estás a perceber? É claro que ser homem também é saber aceitar a vantagem que tu tens. Infelizmente, na sociedade onde a gente vive, não veem as coisas dessa maneira. Estás a perceber? Ainda não veem as coisas dessa maneira. Eu dou-te uma explicação mais básica. Se eu amanhã for dormir com 10 mulheres num dia, tu és capaz de... Não és capaz de dizer, esse gajo é maninho cool. Não és capaz de olhar, rachar e dizer, esse gajo aqui. Mas se uma mulher fizer isso, meu irmão, garanto-te, ninguém vai querer aquela mulher. Por isso é o que eu digo. Ser homem, essa pergunta é uma boa pergunta. Só que até agora, será que... Eu nunca ouvi alguém dar uma boa resposta. Talvez aqui possa ouvir isso. Mas de verdade, porque nem eu sei dar essa resposta, bro. Aqui vai ser discussão, aqui. Estou a sentir. Eu nem sei dar essa resposta. Mas faça um favor. Mas é assim. Tivemos a debater esse mesmo tema em um outro programa. E pronto, tem a cena das xoxoronas que estavas aqui a dizer.
Mas, Ai, ai, ai. mas também tem a cena que acabaste agora de mencionar, de dar um start, que são as responsabilidades incutidas aos homens. Exato. Estás a perceber? Exato. Aquilo que dizem tens de ser homem, pá. Quer dizer, tu já és homem de gênero, percebes? Mas quando dizem, pá, tens de ser homem, pá. Aí já é título. Yeah. E ações. Exatamente. Mas isso das ações é verdade. Estás a Sim, perceber? e as ações. Olha, Isso é um dos temas mais importantes, por isso ataca esse aí. É para entenderem lá daquele lado. são as ações, estás a perceber? Yeah. O que tu disseste, por exemplo, de quem deve prover a casa, Yeah. hoje em dia devem ser os dois, estás a perceber? Sim. Mas o que acontece? Por exemplo, tu vais ver, eu não sei se viste hoje no meu estado, Martinho, tinha assim um avião que ia para um sítio onde vinha o avião, vem feministas. Yeah. E ia para um destino que vinha escrito direitos iguais. Yeah. Depois tinha um outro avião que vinha para um destino que vinha escrito responsabilidades iguais. O avião deu drama. Yeah. Estás a entender? Tem responsabilidades que só o homem é que pode ter. Yeah. Estás a perceber? Não importa o quão feminista, o quão iguais as mulheres queiram ser de um homem. Tem coisas que só o homem pode tratar, estás a ver? O que estivemos a dizer, por exemplo, daquela vez. Olha, Lilo, se tu estás a dormir, a levar de um sono, e tua wife ouve um barulho, o que é que ela vai fazer? Acorda lá, vai lá para lá fora. Mas vamos lá, e agora quero tocar numa cena muito importante. Isso é muito importante. Desculpa lá interromper. Não, fica à vontade. Mas são as primeiras a chamar o homem. Mas quando É é isso para que eu estou a contar, dizer. também são as primeiras. Olha lá, tu machista, tu é ok. Mas isso é só dar um toque, né? Não é para amanhã, de Já repente, já imaginaste eu uma ser discussão? o último tópico da cidade, Não. porque disse uma coisa dessas. Mas é verdade. É Não, tipo, é real talk. na hora H, tu és sempre necessário. Mas quando não precisam, também já não és. Yeah. Porque é isso é verdade, não vamos fugir da realidade. Sim. Quando acontece alguma coisa, amor, agora é para eu. Mas não, tu consegues, vamos. Não, machista. Eu sou preso por E ser sabes- cão e preso por não ter. Essas coisas que estás a dizer de quando precisam e quando não precisam. Olha aqui, estás a ver, por exemplo, uma situação de eu que sou baixinho, de eu estar a namorar com alguém há, vamos lá supor, 20 anos. E depois essa mesma pessoa, conhece o Martinho, estás a ver, o Martinho lhe engana, o quê, paga hambúrgueres. O que acontece? Às vezes, para justificar o fato de uma determinada pessoa não gostar de outra, pode até usar o fato... Quer dizer, nem usa de propósito. O fato de eu ser baixinho pode começar a lhe incomodar. Mas a quem? A pessoa que eu já não tenho utilidade. Se uma mulher... Estás a falar da babe? Sim, Da mulher? Se ela já não gosta de mim, só o fato de eu ser baixinho, eu fui baixinho os últimos 20 anos que eu estive com ela. Yeah. Mas ela conheceu o Martinho, ficou apaixonada, o quê? Quer dizer, a mente subconscientemente arranja motivos para justificar o fato de já não quereres ou gostares de determinada pessoa. Isso acontece também com os homens. Calma, tu achas, Estás a perceber? e tu achas que as mulheres, ou o mundo feminino, uma parte do mundo feminino, porque eu acho que não são todas, faz uso de determinados momentos ou de determinadas situações para tirar proveito? Isto é, achas que o mundo feminista muitas das vezes usa momentos e coisas para tirar proveito, isto é, para o seu lado do que para o lado masculino? Sem dúvida. Até a mulher que mais te ama, boy. Sem dúvida, bro. Bro, olha, eu vou te dizer uma coisa. Estás a ver, eu não sei se já aconteceu contigo, mas escreve isso que eu estou a dizer. O dia que cair um bolo de... como é hipoteticamente falando, posso até exagerar. Cair $1 milhão na tua conta, líquido, legais, eu te garanto, tua mulher vai te tratar melhor, vai se excitar mais. Mas vou falar. E é natural, bro. Estou a dizer. Mas vou falar, existem estudos feitos que mostram que a parte de atração, que também atrai, também, não é tudo. Poder.
um homem com dinheiro também atrai, porque isso Sim, faz é parte. o ciclo da vida, meu irmão. Se tu és uma figura segura, tu vais atrair. Sim. Esta pessoa vai E a mulher saber, eu quer posso ter proteção por filhos com esta natureza. pessoa, Sim. porque esta pessoa está segura. Sim. Não podemos achar que isso é a pior coisa do mundo, Não, nem nada é por disso. isso É que- normal, é normal. Sim, eu estou a tentar explicar Agora, que é natural. só seguir através desse caminho já é bad. Agora, existe... Bro, é como tudo na vida. Tu tens pessoas religiosas, depois tens fanáticos. Tu tens pessoas que aceitam uma coisa, depois tens aquelas... Existem fanáticos em todo lado. Yeah. Por exemplo, há mulheres... Ser feminista, a definição de ser feminista não é aquela agressão que tu vês na net, aquelas pitas com o cabelo pintado. Não, os homens, não sei o que é isso aí, bro. Isso, mesmo as próprias feministas não gostam disso. As originais mesmo, as OGs. Não estás a essas ver? aqui da banda. Não, não. Estou a dizer essas maningas agressivas que dizem que homem não presta, homem... Generalizam. Sim. Tu tens mulheres moçambicanas que são feministas de verdade. Yeah. Mas ser feminista não tenho significa uma- que ele tem que te insultar a ti e dizer que tu és pouco homem. Por exemplo, há mulheres que, meu irmão, se você abrir a porta, ela vai dizer, estás a fazer o quê? Tu pensas que eu não consigo abrir a porta? Essas Essa coisas tá da louca. Marine Time, vocês, pau, é machismo isso. Bro, é de verdade, isso existe. Mas deixa eu dizer uma coisa, Lílio. Primeiro, o que disseste antes, a cena da segurança. Eu estava a tentar explicar a ele, por isso é que eu disse antes. Até a mulher que mais te ama, o dia que cair, por exemplo, um bolo. Por quê? É natural da mulher querer ser protegida, estar segura. E quando um homem pode proteger-lhe, seja fisicamente ou financeiramente, não é por maldade. Yeah. Percebes? É a natureza da mulher. Exatamente. Ela já se sente... isso cria uma atração. Yeah. Percebes? Isso cria uma atração. Mas agora, indo à cena do feminismo, real talk, porque o feminismo tem as pessoas feministas de verdade. Sim. Existe feminismo, existe feminilidade, existe machismo e existe masculinidade. Epá, bem tocado, lá bem todas tocado. essas Mas epá, vais definir, é isso mesmo, Sim, é isso todas mesmo. essas Nossa, não batam essa de teste horário. Não, Define o que há. Mas deixa eu terminar o meu coisa. As feministas reais não são essas aí, essa que você abre a porta, ela diz, não, a feminista real é aquela que ela defende os direitos da mulher. E ela sabe muito bem que a igualdade... Atenção, existe igualdade de gênero, eu não apoio. Usa lá no que tange. No que tange Yeah. a igualdade de gênero, Sim. o que eu apoio é igualdade social. thank you. Igualdade de gênero, meu irmão. Você vai tentar como? Nenhuma mulher vai conseguir ser igual a um homem. Pode pagar tudo que um homem paga. Pode fazer um número de flexões que há um sítio que, por natureza, a mulher não vai conseguir chegar e vice-versa. Estás a perceber? E aí vice-versa. Boi, já reparaste que um casal em que a mulher é mais poderosa financeiramente do que o homem, quando eles saem para um jantar de amigos, na maior parte delas, às vezes, entregam ali o budget ao homem ou ainda sair de... Ouve lá, brada. Estás a ver? A minha dama faz essa cena. Sabes, bro. isso é porque Ela faz essa é natural, cena, bro. é natural Ei. que o homem tem responsabilidades que o homem, por natureza, Yeah. são dele. E se nós dois sabemos disso, e socialmente estamos nós, a mulher quer fazer ver, não é fazer ver na maldade, mas... Não, não, bro. Sim, que... Isso é muito verdade. Yeah, a estás minha a ver? wife faz isso, bro. A Já minha viste? wife entrega-me o taco ou entrega o cartão. Posso juntar minha wife com a tua, começarem a conversar? Acho melhor fazerem isso. Estou a sofrer. Essa não me aplica. Bro, não, mas ela às vezes faz essa cena. Pá, não, tá aqui, ok. Mas, por exemplo, eu não tenho vergonha de, tipo, a minha wife pagar as cenas em frente. Mas ela sozinha É isso. entrega uma cena. E, bro, eu posso dizer toda hora, não, babe, paga. Ela sempre vai fazer isso. Tipo, ou Sim. então, embaixo da mesa. Tipo, Gera lá isso tá aí. aqui. Por exemplo, quando é ela. Ela faz isso, eu digo, ouve lá, bro, paga à vontade, mas não tenho essas pauladas, estás a ver, bro? Porque, ouve lá, o ser humano evolui, estás a ver, irmão?
E se tu não fores aquela primeira pessoa, por exemplo, há uma cena que acontece na sociedade e com maninho bradas, bro. E entre vocês, todos os gajos acontece essa cena. O que é que acontece? Eu vejo maninho gente a não dizer aquele I love you, a babe, ao telefone quando está em pessoas. Como é que é? Yeah, na boa, estou a vir aí. Hã? Estou na sua, tchau, love you. Mano, você tem 30 anos, bro, estás a ver? Você tem 30 anos, irmão. Deixa de palhaçada, ninguém aqui tem 14 anos. Não é essa cena toda. Mas, bro, tu ainda vês. É claro que não vês maninho agressivo, mas é um tipo, parece que não quer dizer nada, dama, mas quando está sozinho, babe, I love you, babe. Yeah, that's bullshit. Eu também não tenho essas pauladas. Eu atendo o telefone aqui, eu vou dizer I love you, porque, bro, em casa, quem gera isto aqui, também é ela. E Eu não não tenho só, que bro. parar de mostrar. Não só, bro, o nigga Estás a que tu ver? queres mostrar essa cena, ele também bate essa. Só que o que acontece? Nós, os homens, parece que estamos a competir. Bro, Boy, Qual mais duro ainda é só... ouve lá. boy, já dizia o Valete. Eu amo. O Valete diz o seguinte: homens dizem que não amam porque é sinal de fragilidade. Mas Mulher eles que são Deus os amou. mais fracos porque não têm a outra metade. Estou ali pegar Mas essa é parte verdade. que somos mais fracos, bros. Essa é a mulher que Deus amou, né? É a mulher que Deus amou. Tem uma coisa muito funny, tipo, muito engraçada, né? E muito nice no meio de tudo isso, que eu acho que algumas mulheres ainda não perceberam. Eu disse trovada naquele dia lá que nós estivemos a conversar, que homem provê as coisas, mas mulher multiplica, bro. Bro, Se a maioria das mulheres percebessem isso, tem um grupo de mulheres que já percebeu isso e faz bem o uso disso. A tua esposa, por exemplo. sim. Se as mulheres percebessem que elas são o ser que multiplicam, iam perceber o ditado por detrás de um grande homem, então uma grande mulher. Exato. Iam perceber porque é que o mundo existe. Iam perceber mais até. Iam perceber porque é que as coisas são mais organizadas num lar e numa sociedade. Tá já percebendo, né? Eu acho que se as mulheres pegassem nisso e vivessem isso de forma intensa, não iam procurar igualdade de gênero em lado nenhum. Eu acho, é a minha opinião. Sim. Não iam procurar igualdade de gênero em lado nenhum. Iam querer ser elas e maximizar o fato de ser elas onde elas estão. Porque elas podem ser o que elas quiserem. Onde elas estão. E, bro, o ditado por trás de um grande homem. Só sempre antes de existe. cortar. Se tu fores a reparar, todas querem ser independentes, estar em saltos. Mano, minha mãe é exemplo, tipo, é o meu exemplo, é o maior exemplo. Eu não me lembro de quando é que minha mãe acordou e disse: estou a ir ao trabalho. Mas se tu fores na minha casa, meu pai tem roupa limpa todos os dias. Meu pai tem uma casa, tem comida quente. Eu ia à escola. Hoje eu saio de casa dela limpo. Deixa eu ver, ela organiza de uma forma tão incrível a minha família que eu paro e fico like, bro, Dá inveja, um coxo. essa senhora é independente, essa aqui. ok, diga-se de passagem que em minha casa quem organiza sou eu. Mas ouve lá, isso é verdade, Mesmo no que diz respeito à cena de cozinhar e não sei o quê, eu nunca fui tipo, não, mulher é na cozinha, ou o que. Mas é verdade que elas tomam sempre aquela cena de, tu de repente quando dás por ti uns meses depois, é isso que está a acontecer. Quem faz o jantar, quem faz o almoço, é sempre... Só mesmo quando vem situações de braai, malta grelhar, malta picanha, estás a entender? Mas já, isso é verdade, bro. Isso, a maioria das E vezes... repara, bro, se tu quer, vamos ver que mulheres podem ser super em qualquer sítio. Mano, nós carregamos esperma por anos, podemos morrer com o esperma. Vai perceber, né? Podemos morrer com ele e não multiplicar nada. Elas carregam um bocado, em pouco tempo, multiplicam aquilo ali, em 9 meses sai uma criança que você agora é velho. Sim, é isso. Estás aqui, bro. Boy, We are here, bro. Boy, ouve. É o que eu estou a tentar dizer já há um tempo sobre aquele ditado de por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Primeiro é que elas devem perceber de forma natural, sem guerra, que quem fica à frente é o homem. Quem dá a cara é o homem. E atrás não significa necessariamente atrás, como quem diz, tu ficaste atrás. Estás a É pôr um ela I got your atrás, back. Estás a ver? I got your back, boy. Vai tu à frente. Se caís, mano, eu estou aqui. Estás a proteger. Eu estou aqui. Estás a ver? É de uma maneira protetora. Por exemplo, esse statement, isso que tu disseste agora. Existem maninho mulheres, irmão,
que podem agarrar nisso. Dizer, não, esse gajo aqui. Mas se tu fores tentar entender o que tu estás a dizer, bro, é uma questão de seres um bocado humano e também tentares perceber esse lado. Esse lado aí é maninho importante, bro. Tu estás à frente. É perspectiva, estás a ver? Se tu não deres a perspectiva, amanhã há sempre alguém que vai agarrar e dizer esse gajo é machista. Bro, não é uma questão de ser machista. O que eu quis dizer com essa cena é eu estou para te proteger. Sim. Se tiver que levar uma bala que seja Sou eu, eu, não tu. exatamente, yeah. Estás a ver, bro? Yeah. Mas há sempre alguém que apanha, leva, transforma. Ouve lá, bro. Cunhadas. Mas isso bro, faz amizades com as bradas, porque vão ser as primeiras que vão te queimar quando tu falhares, mano. E, bro. E depois, mano, há aqueles ways de queimanços que tu não tens controle. Essa cena de dizer, essa tua brada eu não gramo. Baby, não, cara, tá bom, baby, vou parar. Aquela também, tá bom, baby, vou parar. Oh, bro, quando acontecer uma daquelas cenas que tu é que tens que pedir desculpa, malta, durante umas 2 semanas. É aquela, É aquela que vai dizer, quem? Fez o quê? Ih, não, mano, não sei. Nada, se fosse eu, Esse aí, não. lembras aquele gajo é tão nice para ti, oh, bro. Bye, bye. Vamos aqui. Voltando ao tema de ser homem. Em que momento, nesse lado de adjetivo, né? Adjetivo é isso, né? No fato de uma mulher da categoria ser homem, lá pro lado de categoria ser homem, em que momento nós podemos dizer que uma mulher está a ser homem? Está a ser homem. Já ouvimos várias vezes isso, like. Quando ela começa a crescer barba. Bro. Nunca uma mulher vai ser homem. Nem por causa de atitudes, por causa Nem de... com atitudes. Mas não, porque é que usamos essa cena? Por causa daquilo que eu estava aqui a te dizer. Generalização, bro. Não só, a cena que eu estava a te dizer, de tens de agir como um homem, estás a perceber? Geralmente é no sentido de... Quando às vezes dizem, e é que porra, ela parece o homem da relação, essas coisas. É mais uma figura de estilo do que um adjetivo, do que um atributo, porque se formos a procurar atributos, a mulher ela nem ia precisar do tal feminismo mal entendido, porque aquela mulher que dizem que ela parece um homem, se ela negasse que ela parece um homem, simplesmente dizer que eu sou uma mulher forte que consegue fazer isso, deixar disso de homem, elas iam se sentir mais mulheres do que tentar se igualar. Bro, tu achas que temos que matar essa... Não, temos. És obrigado a fazer Senão isso. estamos a matar as mulheres. Tu automaticamente a dizer, por exemplo, o que é que tu vais dizer de uma mulher que. Essa senhora aqui, ela é presidente de não sei do que, ela é CEO de não sei o que. É boss, é uma boss man. Bro, tu estás isso automaticamente, mas isso também é. Tu tantos anos da tua vida e gerações que tens estado a ouvir que o homem é que faz isto, o homem é que faz aquilo, o homem é que era isto, o homem é que é aquilo. Tu dás essa marca a ela também, dizer, epá, ela é que é o homem da relação. Nada. Ela não tem que ser o homem. Só que a malta só está a dizer, às vezes há pessoas que dizem, eu não digo isso, mas há pessoas que dizem isso porque da maneira que foram educadas todos estes anos, estás a perceber, bro? A perceber que como esse era o cargo de um homem, ele logo vai dizer, quem é o homem da relação é ela. Por quê? Porque ela é que faz mais taco, ela é que traz o taco. Mas também não é preciso dizer que ela é o homem da relação. Ela é que é a boss. Sim. A boss. Se queres dar, diz que é uma boss, não diz que é homem. Ela é CEO, tem que eliminar isso. Porque é o que elas presidente. querem. É o Sim. que as mulheres querem. Que tu elimines esse preconceito. Estás a ver? Sim. Essa cena de não... Tu tens que... Sempre que... Ou então, eu vi uma cena recentemente que foi... Todas as mães que são mães únicas não têm pai. Dizem, pá, ela é a mãe e é o pai. Não, bro, ela é a mãe. E também, bro, ela tem é uma uma cena, boss mom, agora estás a ver? sendo um pouco Ela é uma boss sarcástico, mom. sendo um pouco sarcástico, as mulheres têm uma sede muito enorme de querer se igualar aos homens, e veja só o que aconteceu com a primeira piloto que tentou dar volta ao mundo. Sumiu até hoje. Ninguém sabe dela. Mas ouve lá, vocês lembram-se daquela moça, aquela senhora que foi presa também? Eu não estou-me a lembrar de qual foi a história. Ela burlou maninha investidores e que vieram a descobrir, ela até engrossava a voz dela quando falava com as pessoas, tipo, não. Ela defrauded investidores nos Estados Unidos, uma cena não é de há muito tempo. E ela é russa.
Era uma mulher... É Yeah, russa, foi e aplicar jovem, golpes. 26 anos. É isso, ela é russa, foi aplicar golpes nos Estados Unidos. E depois começou a usar a voz mais grossa. Yeah. Por quê? Porque estudos mostram que para um homem, quando uma mulher tem uma voz tipo pesada, mete mais respeito. Sim, sim. Estás a ver? Foi apanhada, matracaram a miúda. Comprou vários quadros, mas em burla. Tudo. Yeah, Epá, aquela ela pita, estava a levar o dinheiro dos investidores, a dizer que a tecnologia que ela estava a investir era É maninho mesmo top. isso, é essa. Acabou falhando tudo. Mas as pessoas acreditaram nela. Por quê? Por causa dessas pauladas de malta voz. Ela queria se mostrar que era macho, estás a ver? Mas também tem uma cena, tem uma lição que eu aprendi sobre ela, que é, por exemplo, se eu te vou dizer, epá, Lílio, é assim, eu sei que tu podes, né, me dar, eu vou ter contigo, epá, boi, eu tenho um projeto, isto. Estás a ver? Falar mesmo com certeza. Não, vou estar aqui a dar um outro exemplo. Seja assertivo. Se eu digo... Falas com convicção, estás a ver? Não, mas se eu te digo, por exemplo, estou no meio de uma mata, Yeah. eu digo, olha, estamos perdidos, né? Eu digo, não, vamos assim, vamos sair. Lá, vamos sair Todos na vão estrada. confiar em ti. Eu falei com convicção, mesmo que eu não saiba. Se eu sair na estrada, eu fico com aquela cena, desde o início eu sabia para onde ia. Estás a perceber? Yeah. O que é? Às vezes, na vida, nós não devemos ter medo de arriscar. Porque, vamos supor que se aquele gajo que disse que pá, a estrada é lá, não tivesse tomado aquela atitude e ninguém mais, estariam todos no mato até aquela altura. Tem vezes que tu tens de dizer... Fear, bro. Fear. Fear. Se tu mostras ter fear, o primeiro gajo, entre nós os três aqui, se acontecer uma cena de ter um fogo ali daquele lado, sabes que a saída é dali, bro. Yeah. E não conheces outra saída. Todos nós entramos em pânico. A única pessoa que tiver menos pânico que nós os três, nós vamos confiar nela, dizer, bro, Sim. calmem. Vamos assim. Aqui vamos fazer assim. Tu Exato. has de seguir, bro. Sim. São facts, estás a ver, bro? Tu has de querer seguir essa pessoa porque sabes que epá, a única questão de sobrevivência aqui é ele. Yeah. É por isso que tu tens líderes. Há Sim. pessoas que se destacam como líderes no meio de um grupo, porque são mais... Epá, têm mais... Disso aquele- que estávamos estás a ver? falar da liderança. Voltamos aos casais. Por natureza, quando já tiveste numa conversa em que tu eras o único homem. A maneira com que as mulheres, quando as mulheres estão a falar, sempre que tu começas a falar, todas calam. Já repararam? E é automático. E aí é automático. Elas notam isso. Exatamente, está a perceber? Quando o homem quer começar a falar, elas calam. Tipo, vamos ouvir ele. Pai. Por quê? Porque é natural que o homem seja o líder. Valeu, irmão. Pá, thanks. Huh? O líder Valeu, obrigado. na relação. Homem e mulher. Agora, o que acontece? Quando a mulher quer ocupar esse espaço, esse posto do homem, são casais que discutem toda hora. Porque não quer dizer, se tu tens tuas ideias, eu tenho as minhas, vamos estar toda hora a convergir. Há uma necessidade, a divergir, desculpa, há uma necessidade de só se ouvir, de ter-se uma última palavra. Se estiver errado, não sei, mas o líder Isso são é quem? atitudes, bro, estás a ver? São atitudes. Eu tenho uma ninga atitude também em casa, estás a ver? Por natureza. Eu às vezes aplico essa, já a wife depois, umas horas depois diz, eu vou lá, bro, não havia necessidade para isto. Eu reconheço, estás a ver? Tu tens que saber reconhecer essa situação. É claro que eu estou a entender o que tu estás a dizer. Nos homens tu tens muito mais isso. Elas dão muito mais respeito. É isso que está a acontecer, estás a ver? Dão-te muito mais caminho, né? Mas, por exemplo, tu podes ter uma situação em que tu tens mulheres com uma ninga atitude. E nós... Existem várias mulheres assim, da mesma maneira que existem vários homens assim. A cena da atitude é um problema. Se vocês não se encaixam, mano, toda hora a cena da atitude. E depois o problema é que tu podes ter uma mulher líder e um homem líder e não se entenderem em casa, bro. Porque eu digo, não, essa cena é melhor fazermos assim. Dois alfas Não, por quê? Não tem como. Por que não fazes assim? É melhor assim. Ei, de repente já estás a ter um stress, estás a ver? Epá, saber entender, bro, isso são atitudes, mano. Mas é assim, segue aqui o meu raciocínio. Se nós temos, vou chamar o que eu já disse antes, de alfa, se nós temos uma mulher alfa e um homem alfa, por exemplo, os dois têm atitude de liderança, vamos chamar de um empate. Um deles, para uma boa convivência, mesmo que não seja de relação amorosa,
tem que ceder? Quem tu achas que deve ceder? Quem é que eu acho que deve ceder? Deve ceder a pessoa que claramente estiver no ponto errado. Se eu achar que tu estás no ponto errado, o problema já vem a atitude. Imagina que todo mundo acha que tu estás errado, só que tu não estás a reconhecer essa cena. Yeah. Eu vou começar a apanhar mais tipo, pô, esse gajo aqui também acha isso. Então, eu já vou te querer fazer ver que, bro, tu estás errado. Ou então, podes apanhar uma pessoa mais relaxada que não vai querer fazer isso. Só que se tu não reconheceres isso do teu lado, é um problema, estás a ver? Então nós nunca vamos nos entender. Tem que haver um mediador e dizer, bro, esse não é o ou teu vocês lugar. os dois Exatamente. fazem isto, ou então cada um vai para o seu lado. É mesmo isso, é mesmo isso. E tem uma cena, a cena de tu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu posso ter muitos problemas na vida, mas eu sou uma pessoa que quando acho uma coisa, discuto, ou então me calo, estás a perceber? Mas aceitar, não. Eu sou maninga assim, bro. Então, onde é que eu quero chegar quando tu disse? Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma sala de aulas em que sabiam que um determinado aluno tinha se atrasado. Então, uma professora diz a eles que ela ia tirar... Não. Deixa eu... Yes. Não. Ela tira uma página ou uma folha vermelha, diz que vai perguntar a todos que cor é aquela. E todos vão ter que dizer que é verde. O aluno chega atrasado, senta-se, então ela dá continuidade. Como quem estivesse a dar continuidade à aula. Diz, então como ia dizendo, Lílio, que cor é esta? Ele diz verde. Pergunta a uma série de 15 pessoas. Depois perguntam a ele, que cor é esta? Ele, verde. Estás a ver? Yeah. Porque ele não tem os pés. Você tem que saber. Eu prefiro sinceridade, não é verdade, sabem? Sinceridade? Não é verdade. Ah, é? Assim. Não, acho que vamos mudar o papo Ok, quero entender Estou isso. interessado em saber isso. Sinceridade é simplesmente quando tu falas a ser sincero, mesmo que seja uma coisa que... Vamos supor que eu fui formatado de uma... Quer dizer, que meteram uma história na minha cabeça e eu tenho aquela história como verdade. E eu digo, olha, aquilo aconteceu assim. Eu não te estou a mentir. Eu estou a ser sincero contigo. Mas não quer dizer que eu esteja que aquela história seja verdadeira. Então, sinceridade é simplesmente o fato de tu estares a ser honesto. Sim, isso é que é sinceridade é honestidade, não é? Ao fim e ao cabo. Exato. Então, ao fim e ao cabo é a mesma coisa. Mesmo que eu esteja errado, até que me provem, não é você me dizer que não é isso aí, só eu terminar aí. Estás a perceber? Agora, vocês todos estão a dizer que isso é isso. E vocês veem que na minha casa não pode ser assim, não. Ou eu me calo ou discutimos. Mas aquilo aceitar, não. Vamos pôr aquilo em stand-by. Se eu digo na minha casa, não se toma chá com folha de chá, é na minha casa. Se chega alguém e diz, tomamos. Eu prefiro dizer, não vamos tomar. Se for para se tomar, vamos discutir. Até, estás a perceber? Então, eu acho que você tem que ter... você tem que ser... como é que eu posso dizer? Tem uma expressão que tu usaste antes. Como quem diz... Assertivo. Não só assertivo, mas como quem diz... Isso não é xoxoxorona. Não, quando tu estás convicto naquilo que tu queres e que tu estás a dizer, mesmo que esteja... É bom errar assim, sabes? Com certeza. É muito bom errar com certeza. É bom errar com certeza. Sim, você dizer é isso. Por quê? Porque você está a mostrar que, errado ou não, alguma coisa você aprendeu. Se você te mentiram lá, já não sei. Você aprendeu assim. Não, ou então, depende. Essa é uma cena que minha avó sempre diz. Eu sempre, nem discuto, converso com a minha avó sobre isso. Minha avó sempre tem a mania de dizer Shaila. Sabe o que é Shaila? Nada. Xangana, tipo, está errado. Sacrilégio. Está errado. De Shaila. Vovó, Shaila por quê? Tradução direta é sacrilégio. É sacrilégio? Sacrilégio. Sacrilégio, puto, eu sou um tugalouco. Mas minha avó diz sempre isso, olha, Shaila é entilégio. Vovó, Shaila por quê? Ela não sabe me explicar porque é que Shaila. E nós sempre, conversamos, não discutimos. Né? E eu lhe explico. Eu estudei, tá ver? Não estou a dizer que sei mais do que tu.
Mas para mim não faz sentido me dizer Shaila e não me explicar porque é Exatamente, Shaila. exatamente. É por isso fazer porque o vovô disse. Nada, vovô, se eu faço isso aqui não acontece nada. Eu estou a perceber o teu lado, sabes, de uma cena, e sabes o que é que eu digo? Isso que tu estás a dizer, brada, é o lema da minha vida. Sabes porquê, bro? Quando alguém, estás a ver na escola, porque é que eu tive maninho de stresses com professores, não sei o quê, porque, pá, bro, o professor dizia, não, faz assim. Eu era um dos únicos gajos que dizia, mas porquê? Eu não gosto de escola. Não, você não sei o que é. Mas porquê? Como é que você vai me dizer para eu fazer uma cena? Eu quero entender. Da mesma maneira que estás a ver, bro, eu como fiz a cena de malta bodybuilding, não sei o quê, pessoas vêm me pedir ajuda por causa de perder peso, não sei o quê. Eu prefiro ajudar as pessoas e fazer entender, bro, eu estou-te a dizer para tu fazeres isto. Porque se tu comeres isto, com isto, e não fizeres isto, vai acontecer isto. Do que tu ires para casa com ordens e dizeres, esse gajo disse para eu fazer isto aqui. Só que eu não entendo. E tu de repente já vais começar a tirar as cenas que eu disse, não vou fazer isto, nem vou fazer. Só que tu não estás a ver o impacto negativo que aquilo tem. Mas vale tu saberes o que está a acontecer ali, para não fazeres esses erros que vão te prejudicar no fim. É por isso que quando alguém me diz uma coisa dessas, no teu caso, por exemplo, está errado. É normal tu dizeres, mas porquê? Eu não sou um gajo que diz, ok, vou respeitar porque é mais velho. Não. Quer dizer, não. Eu não estou a ser mal educado, eu só estou a perguntar porquê. Mas espera lá, eu disse que não gosto de escola, só para entender. Eu estudei, não que eu não gosto de Não, eu também. Não, mas não tem uma coisa, de boy. escola A cena... e não gosto mesmo, mas estudei. Sim, acabamos. Sabes, as cenas do Shaila, aquela cena ali eles nunca te vão explicar porque algumas coisas dessas eram métodos de educação. Fact. As cenas de não se varre à noite. Não se varre à noite. Por causa de não fazer barulho para as pessoas, ou o quê? É simplesmente porque as mulheres deviam fazer a limpeza a tempo e hora. Então eles diziam Shaila, estás a perceber? Estás a perceber essas cenas aí todas? Minha avó... agora está fazendo mais sala à sentido. noite. Você tem que cozinhar já no... Não se bebe o quê? Não se pede sala à noite. Minha avó costumava dizer, tipo, nós gostávamos de ficar com a porta fechada. Minha avó dizia, não pode falar e ficar. Tipo, não pode se fechar a porta de dia, de tarde. Eu por quê? Shaila. Não tem sentido nenhum. Sim, por quê, vovó? Ela nada. Isso aí, Shaila. Mas vamos lá, eu tenho um desafio para vocês dois. Yeah. A cena do sacrilégio. Quem acertar? Está que choeira aqui. Vamos lá. Quem acertar? Ei, Siri. Buena. E aí, Siri? É verdade. Ele já sabe que nós vamos errar. Ele já sabe Está que que vamos choeira, errar. mileco. Um milito. Vocês sabem o que é chovelar? Ei, vai. Sabe ou não? Não sei. Não sabe o que é chovelar? Eu sei o que é chovelar. Sabes o que é? Nada, bro. Esse white aqui. Diz lá. Chovelar é ter quando Eu sei o que é chovelar. quando tens um bread. Sim, Então esse sei. não vai saber. Diz-me lá tu. Chovelar. Então, quando tens bread. Não, espera. Isso ainda não conheço. Não, mas calma aí. Como é que vamos saber se os dois... Não, você tem que escrever isso num papel e tu escreves num papel. Não. Então A aí já pergunta que eu vamos quero saber. fazer É uma pergunta. é a seguinte. Como se diz chovelar em português? Bro, tu sabes como é que se diz? Manda vir, eu acho que aqui ninguém sabe. Epá, até ele reconhecer que não Não, sabe. espera lá, chovelar. Ele não pode ver um Minha menino mãe me assim. diz. A palavra uma Chovelar é pessoa tipo ouve também toda hora. Chupão. Bombas no molho, ok, depois comes. Ok. Essa cena que é chovelar. Então, em português, como é que se diz isso? Posso dizer já? Vai, Perdão, morreste. me lembro. Mulher. Tá aí, tu assim. Diz-se, puto, eu tu ganhei, para outra cá. Dicionário. Endojar ao molho. Socar. Endojar ao molho. Endojar ao molho. Endojar ao molho. Endojar ao molho. Tá vendo a cena? E sabes que nem que tu me dissesse essa palavra, eu não ia saber. É mesmo isso. Estás a É ver, mesmo bro? isso. É uma palavra pouco comum até em português, Não, pelo menos para nós. Então, Eu endojar ao molho. Mesmo aquela cena da shima, o quê? Estás a ver sushi? Yeah.
Quando tu levas o Aula de sushi para português aquele aqui. molho, aquilo chama-se endojar. Quando tu levas o quê? O O sushi, sushi ao molho. ao molho. Yeah. Aquilo chama-se endojar. Então, nesse chovelar. caso, então, tudo é chovelar. Se tu Mané. metes um pão ali, se tu metes um arroz, é Não, chovelar. arroz Não, É carreira, já fica Isso, carreira. não, mas eu vou falar, bro. Mas China, por nada, exemplo. bro. Isso aí não é verdade. Você já viu como indianos comem? comem arroz Pegam assim, arroz assim, endosam chovelam ali. também. Yeah, isso aí é endojar. Chovelar. Yeah. Tudo que é chovelar, porque já se eu bater de endojar, vão ficar loucos. Tudo que é chovelar é endojar. Então é a mesma cena, bro. Vamos fechar ok. isso. Fora Ser de homem. leco. Então, ser homem. Esse milho é o quê? Vamos lá, ser homem. Estamos a assumir que nunca vai mudar, nunca vai se colocar mulher como homem, nunca vai se colocar um homem como mulher. É homem pela natureza. A sociedade tem que... Menos homens do que os outros, mas é isso. Como assim menos homens que os outros? A cena que estamos a falar, que o Lílio explicou muito bem das atitudes. Ok, podemos assumir que algumas atitudes levam-nos a nos tornar menos homens pela nossa postura perante alguns momentos. Mas É isso mesmo socialmente, mas isso Socialmente. é uma questão social. Social, Sim, é uma questão socialmente. Tu seres menos homem ou mais homem, tu vais continuar a ser homem. Só nos olhos da sociedade, tu vais ser uma pessoa que menos te respeitam. Sim, Quando e Chris Brown salvou... Porque aquilo, meu irmão, aquilo não foi tapa, aquilo foi tareia naquela mulher. Eu olho para o Chris Brown e vejo, pô, o gajo que armava tanto desse gajo aqui, meu, como é que esse gajo foi me fazer uma coisa dessas, bro? Eu não vou respeitar o gajo. Então, pela sociedade, a atitude dele lhe tornou menos homem. Sim. Então, a mesma sociedade, eu acho que hoje tem que pegar o fato de uma mulher ter postura na sociedade como alguém grande, tipo, em termos de cargos, em termos de não sei o quê, e classificá-la como uma mulher com força e não como um homem. Não, 100%. Então, é o sem que dúvida. nós tivemos aqui a conversar. Yeah, de forma yeah. resumida, É isso. né? Mas também há uma necessidade de saber-se que as atitudes que determinam se o homem é ou não também variam de região para região. Yeah, sim. Por exemplo, na Escócia está-se a curtir saia numa hora. Aqui só relâmpago. Família, esse foi o nosso Barber Show. Estive aqui a conversar com dois grandes jovens, que é o Trovoada e o Lílio. Foi um programa super interessante. Estivemos aqui a falar sobre o que é ser homem. Deixa aí embaixo a tua opinião, o que é ser homem na tua sociedade, do teu ponto de vista natural, teu ponto de vista de vida e do dia a dia. E eu sei que muitas mulheres têm uma voz também, querem falar, querem dizer o que é que elas acham, querem se defender acima de tudo. Sim, vamos criar um outro programa que vamos chamar as mulheres, que elas vão poder se defender, vão poder dar os seus pontos de vista. E olha, é melhor falarem. E falem bem, porque as outras mulheres vão zangar convosco, para vocês que terão oportunidade para isto. Este foi o nosso Barber Show. Assistam. Até o próximo domingo. Valeu, família. Fiquem bem.